Pessoal, Bom dia. bom dia, Claire, tudo bem? Tudo, e você? Tudo tranquilo. Já falei para o pessoal que tivemos um probleminha técnico aí, mas enfim, já tinha feito a apresentação ali, né? Sua e da Eluane. Então vou passar a palavra para vocês aí, para que vocês possam conduzir a reunião, né? E depois a gente abre, acho que a Eluane está tentando entrar ali também, Douglas. Então depois a gente abre aí para perguntas e para participação do pessoal. Tá ótimo, tá ótimo. Então vamos começar, né? Eluane já está por aí também, né? Sim, cheguei. Ah, que bom. Então, Bom dia, pessoal. Bom dia, Eluane. Todos na fala certa, né? Vamos lá. Então, assim, pessoal, primeiro de tudo, né, eu quero agradecer aqui o convite, né, por estar aqui junto com vocês aqui nesse momento. Obrigada, Alan. Obrigado, pessoal daí de Joinville, né? A gente veio falar hoje de um assunto aí bem pertinente, que está todo mundo, tipo, meu Deus, né? Dia 26 está chegando, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Alan já deve ter falado aí um pouquinho, né? Então eu sou psicóloga empresarial, ele é responsável ali pela parte do psicossocial, a Eluane é engenheira, né? Responsável pela NR1 especificamente na parte documental. E a gente vai trazer hoje para vocês um pouquinho, assim, de uma forma simplificada, mas esclarecida no sentido do que é mesmo a NR1, né? Porque hoje, principalmente agora, aí, que dia 26 aí está batendo na porta, então tem muita gente falando muita coisa e está sendo um assunto que as pessoas estão ficando um pouco até, digamos, né, confundindo ali algumas coisas e a gente vai trazer essa clareza. Assim como o Alan falou, no final a gente vai abrir para vocês para perguntas, tá? Então eu vou falar um pouquinho, vou fazer essa introdução, vou falar um pouquinho do risco psicossocial e a Eluane vem com a parte técnica para vocês entenderem, tá? Então a gente vai falar dessa atualização, né, da nova NR1, que a gente já sabe que a NR1, principalmente os fatores de risco psicossocial, eles já existem há muito tempo, né, só que agora ele veio com uma atualização e é o momento de realmente a gente colocar em prática, fazer o que tem que ser feito para que as empresas realmente se tornem um ambiente mais agradável. Quando a gente fala agradável, não só no sentido de saúde mental e emocional, igual está sendo eu acho que ficou um pouco meio que banal, assim, um assunto como se fosse uma coisa tipo, então não tem como. Algumas pessoas falam, esses dias a gente foi numa empresa, o pessoal falou, não, essa conta não fecha, isso não vai dar certo. Mas na verdade não, o objetivo é a gente trazer esse equilíbrio mesmo, né, dentro das equipes corporativas, dentro do ambiente corporativo, para que a gente tenha bons resultados para um todo. Então, quando a gente fala de equilíbrio saúde mental dentro das organizações, está ligado à organização, né? A palavra mesmo, no sentido literal dela, tá? Porque quando a gente tem ambientes mais organizados, mais estruturados, a gente tem benefício para todos os lados, né? Quando a gente tem a organização ali dentro das equipes corporativas fluindo, a gente realmente tem melhores resultados, tanto para o funcionário, quanto para a empresa, tanto para o rendimento, porque quando a gente fala do que a empresa precisa ter em termos de produtividade, a gente está falando de uma engrenagem que gira tudo. Então, a gente está falando do funcionário que precisa dessa engrenagem girando, porque ele precisa do trabalho dele. A gente fala do dono da empresa, porque ele precisa dessa engrenagem girando, porque ele precisa, né, pagar o salário, se manter, resolver tudo ali do ambiente. Então, quando a gente fala de organização, a norma, a NR1, essa nova atualização, ela veio realmente como um benefício, tá? Então, as pessoas muitas vezes falam sobre isso. É mais uma coisa. Não, é uma pontinha do iceberg de muita coisa boa que está vindo por aí. É só a gente, de fato, assim, saber aproveitar e saber fazer a coisa certa, tá? Aí aqui, eu acho que a minha câmera não está aparecendo, né? Ah, tá, agora tá. Show. Aí a gente vai falar um pouquinho, vou falar para vocês um pouquinho, brevemente, assim, só do formato que hoje a gente atua, né, porque a gente já está como Med Curitiba especificamente desde 2011, mas atuamos já da medicina ocupacional há mais de 20 anos, tá? Trazendo realmente esse cuidado, esse fortalecimento dentro das empresas, né? A gente atende aí em todo o território nacional, tá? A gente está com a sede principal aqui em Curitiba, mas a gente está com outras filiais espalhadas aí pelo Brasil. Então, o objetivo hoje é realmente a gente trazer um pouquinho dessa clareza para vocês em relação à NR1 e como, de fato,
fato, a gente está neste lugar de trazer essa segurança para vocês, que é o nosso papel, tá? Aí então a gente vai entrar um pouquinho nesses fatores de risco psicossocial junto com a NR1, né? E daqui a pouquinho eu já chamo a Eloane já para falar um pouquinho dessa parte documental, tá? Então, assim, o pessoal ficou com bastante dúvida em relação, de fato, o que é a NR1 e o que não é, né? Então, a NR1 hoje a gente sabe que ela é a norma regulamentadora ali, a mãe, né? E dentro dela, hoje a gente tem incluso ali essa questão do risco psicossocial, tá? E agora com essa nova atualização. Assim como eu falei para vocês, tem algumas pessoas hoje que eles estão assim, meu Deus, essa conta não vai fechar, só que não. Fiquem tranquilos, porque na verdade, o que a gente está trazendo hoje é a forma simples e objetiva de como precisa ser feito todo esse processo, mas que precisa ser feito, tá? A dificuldade hoje no cumprimento da NR1, ele não está na complexidade da coisa, ele está no que precisa ser feito todos os dias e precisa ser feito. Então, nós como medicina ocupacional, né, nós estamos num lugar onde a gente apoia vocês com a parte documental, e não só a parte documental, a parte também do risco psicossocial, que é o gerenciamento, né, disso que eu trouxe aqui para vocês, em relação à organização dentro do ambiente, tá? Mas a gente sabe que quem está dentro da empresa são vocês, né? Então, cada um de vocês hoje dentro da empresa, quando a gente tem aquilo que precisa ser feito em relação à funcionalidade, né? Que a gente tem, falando de medicina ocupacional e do gerenciamento do risco psicossocial que compete a nós, a gente vai precisar também de vocês hoje como ponto central dentro das empresas para que a gente, de fato, consiga trabalhar num formato de, como que eu digo, um trabalho em equipe mesmo, para que o trabalho seja fluido e a gente tenha efetividade. Então, hoje a gente trouxe um pouquinho, a gente está falando, né, dessas atualizações hoje, que estabelece as diretrizes gerais de segurança, mas a gente também está trazendo a responsabilidade do empregador e do colaborador, porque a gente sabe que nem é só o atender a norma, tá? Nem é só a responsabilidade do empregador e nem é só a responsabilidade do colaborador. A NR1 especificamente é uma norma agora com essa nova atualização que a gente vai depender assim, ó, do apoio mútuo de nós todos juntos, tá? No alinhamento realmente do que precisa ser feito, tanto da parte documental, né? Tanto da parte das tabulações, porque hoje a gente tem feito as tabulações através dos questionários, né? Aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, dos questionários, onde a gente tem todos os dados e todas as métricas para a gente colocar nesse documento, tá? E automaticamente a gente vai para esse outro ponto que é do gerenciamento do risco. O que precisa ser feito agora? Porque o MTE ele pede acompanhamento. Então, se a gente não tem esse acompanhamento, querendo ou não, o trabalho fica falho de novo, né? E aí entra a documentação de gaveta, que nesse caso especificamente da NR1, a gente não vai conseguir fazer isso, né? E nem é para conseguir mesmo, porque é benéfico para todos, tá? Mas a gente entra num ponto que a gente precisa desse acompanhamento. E então isso precisa ser feito. Então não é um documento que a gente vai fazer agora e que a gente vai olhar para ele somente daqui a um ano. Não, a gente vai fazer, né? Vai fazer o documento, vai fazer as tabulações, vai ter esse trabalho em equipe aí de vocês também junto conosco, tá? Os colaboradores, os funcionários também, da parte deles ali. E dentro disso, a gente precisa desse acompanhamento dentro do ano, dentro do trimestre, do semestre, para que a gente realmente tenha bons resultados com tudo, tá? Então, essa parte da responsabilidade do empregador, do colaborador, junto a essa atualização da normativa, que aí entra o nosso trabalho, né? Tanto da NR1 quanto do risco psicossocial, assim como eu falei para vocês, e enfatizo, a gente vai precisar de um trabalho em equipe nós todos, tá? Porque a NR1, ela é a mãe, né? Então, a gente já sabe que ela traz novas vertentes em relação a várias outras, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas ela está trazendo um âmbito muito importante para dentro dos negócios com essa nova atualização, para dentro das empresas, que é realmente a gente se despertar agora para ambientes mais organizados. Eu, particularmente, trabalho com essa parte de organização empresarial há muitos anos, né? E antes era até difícil da gente falar sobre isso com o empregador, porque era um trabalho que muitas vezes ele era
extremamente importante dentro das empresas, mas como não era norma, então às vezes ele ficava em segundo plano, a maioria das vezes, né? Ele ficava em segundo plano. Hoje não. Então hoje a normativa, ela trouxe essa importância, mas é uma importância que hoje é como se fosse tipo, ai meu Deus, a gente tem que fazer porque é uma norma, mas daqui a pouco a gente vai ver o benefício disso tudo. Por quê? Porque a gente está falando de uma norma regulamentadora que ela fala de organização dentro do ambiente corporativo e que ela está ligada totalmente à produtividade das equipes e de cada indivíduo. Então ela é benéfica não só para o colaborador, ela é benéfica para o empregador também. Então se a gente consegue fazer esse link, a gente tem resultados muito mais efetivos, tá? Aí eu vi que alguém já fez uma pergunta, daqui a pouquinho a gente já vai responder, tá? Aí aqui eu vou entrar um pouquinho nessa parte, essa parte mais voltada também para a parte documental, e eu queria que ele já falasse um pouquinho, né, Lu? Sim, bom dia, pessoal. Complementando, né, o que a Claire falou, a gente vem numa expectativa muito grande em relação a essa questão do início da aplicação mesmo, né, da nova redação da NR1. Tinha-se uma especulação inicial de que talvez seria novamente prorrogado o prazo, o que não aconteceu. Então, essa semana, inclusive, o Ministério do Trabalho já publicou mais um arquivo falando sobre perguntas e respostas sobre a nova redação da NR1. E com isso daí a gente consegue ter, né, mais alguns esclarecimentos de dúvidas aí que estão surgindo. A NR1, como a Claire falou, essa nova atualização, essa nova redação, ela não vem como algo novo. Ela simplesmente deu mais ênfase, deu um enfoque maior, um destaque para essa questão do cuidado também, né, dentro dos riscos ergonômicos, dos fatores de riscos psicossociais. Então, isso já era previsto dentro da NR17, na NR que trata sobre ergonomia. Então, uma das grandes dúvidas o risco psicossocial vai ser uma nova categoria, uma nova classificação de risco, e isso não procede. Ele está dentro, é um dos fatores dentro da ergonomia. Então, com isso, em razão da quantidade de afastamentos que estamos tendo, né, hoje registrados no nosso país, desde 2022, quando começou a se olhar muito para isso, foi constatado que realmente o problema que nós temos em relação à saúde mental dos colaboradores, ela está muito mais relacionada à organização do trabalho, muitas vezes, do que em relação ao indivíduo. Então, por isso o olhar hoje mais voltado para esse cuidado com a saúde mental. Também em relação a isso, então, a ênfase ela foi dada em relação ao GRO, então a gestão de riscos ocupacionais hoje ela deve incluir os fatores de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, incluindo os riscos psicossociais e acidentes, né? Então, hoje, como que a gente precisa evidenciar esse cuidado junto ao Ministério do Trabalho, para essas fiscalizações que a gente vai ter aí nesse processo? Primeiramente, é uma análise ergonômica preliminar, então identificar dentro da empresa de forma qualitativa quais são os riscos ergonômicos existentes ali, além de avaliar também os outros riscos, como a gente já vinha fazendo, né, anteriormente, todas as empresas já vinham dando esse procedimento. E aí, com base nesse levantamento, nessa análise ergonômica preliminar, também, juntamente a isso, trazer uma escuta dos colaboradores. Então, nós precisamos dar uma oportunidade de escuta real dos colaboradores. E, por isso, não tem uma metodologia indicada diretamente pelo Ministério do Trabalho. Eles orientam que seja utilizada uma metodologia fundamentada cientificamente. Então, nós temos utilizado aí a metodologia, até então, né, HSEIT, e também estamos analisando para iniciar o uso da metodologia COP-SOC, que é a metodologia de Copenhague. Então, para que realmente, nisso, nós vamos colocar a fonte geradora relacionada. Como que a gente vai identificar a fonte geradora? O questionário, a metodologia, né, COP-SOC ou a HSEIT, elas têm algumas dimensões que são avaliadas. Dentro
e vamos falar assim, dimensões dessas áreas de análise, nós temos a questão de análise em relacionamento com a liderança, relacionamento entre colegas, relacionamento em relação à questão da própria organização em si do trabalho, a controle de demandas. Então, tudo isso é avaliado e aí, dentro da nossa tabulação, de acordo com a metodologia adotada, nós temos um resultado, se esse risco de estresse organizacional foi relacionado a qual dessas áreas, dessas dimensões, e também em que nível, se foi um risco baixo, um risco moderado ou um risco crítico ou alto. E aí, com base nisso, devem ser tratadas, né, propostas ações de controle, que aí vão ser implementadas durante a vigência deste documento, deste PGR. Então, por isso não se torna mais um documento de gaveta, como a gente tem falado, né? Um documento vivo, desde da mudança do PRA para o PGR. Então, nós precisamos realmente garantir que essas medidas de controle estão sendo implementadas e atualizadas periodicamente. Aí, em relação, então, à questão de evidenciar isso em documentação, que eu vi que foi uma das perguntas que surgiram aqui, né? Já respondendo a essa pergunta. As evidências são justamente os resultados finais, que são os relatórios de diagnóstico que vêm juntamente com a aplicação do questionário, e também a metodologia ela sendo descrita dentro do PGR. Então, a metodologia hoje ela vem detalhada dentro do PGR, ela tem um campo explicando, né, sobre como foi feita essa aplicação dessa análise do fator de risco psicossocial. E aí nós temos os relatórios finais ali de devolutivas com os resultados finais. Além disso, a empresa ela vai implementando ações, como muitas vezes disponibilizando um canal com psicólogos para acompanhamento dos colaboradores, treinamentos relacionados, né, à questão de liderança, à questão de assédio moral no ambiente de trabalho. Então, esses certificados desses treinamentos, esses relatórios desses treinamentos também comprovam que a empresa está tendo esse cuidado e esse olhar. E, gradativamente, anualmente, deve ser feita uma reanálise, uma reavaliação. Então, a partir do momento que forem implementadas ações, nós precisamos voltar a esta empresa, né, nesse período aí de um ano, refazer essa avaliação e verificar se a gente teve uma melhoria nesses indicadores. Clientes, claro, que com um nível de fator de estresse crítico, as ações elas devem ser imediatas, então realmente é feito um acompanhamento, até a Claire vai falar um pouco mais sobre isso, né, um acompanhamento mais próximo dessa empresa, para que realmente consiga aí, melhorar esses resultados para essa evidência, né, nas evidências aí, nos documentos, na documentação trabalhista. Claire, você quer continuar? E aí no final a gente abre para perguntas? A Claire, acho que tem alguma chamada. Eu estava falando sozinha. Desculpa. Eu não estava desligada, desculpa pessoal. Perfeito então, tá? A Elu falou um pouquinho agora então, gente, dessa questão da parte documental e também como vai ser feito, né? Porque o objetivo é a gente entender realmente qual que é a dinâmica que precisa ser feito agora isso, igual a Elu falou, a gente precisa dessa métrica agora para a gente avaliar. Vai ser individual, só que ele não vai falar quem que é a pessoa, né? Ele é totalmente sigiloso, tá? Porque a gente precisa medir as equipes colaborativas, os ambientes. Então, automaticamente a gente faz essa métrica individual, esses questionários individuais para que a gente tenha essa métrica das equipes, tá? E dentro disso, nessa inclusão, porque às vezes o pessoal tem perguntado assim pra gente, tá, mas o risco psicossocial, a NR1, né? Aí ele falou como a gente vai fazer para elaborar essa parte documental, que é a parte da NR1, ok? Aí a gente tem a métrica do que de fato está acontecendo dentro das empresas. E aí a gente vem com a mitigação disso tudo, tá? E aí vem um plano de ação. Igual eu falou, a gente não vai poder deixar na gaveta, né? E aí vem um plano de ação, que o MTE pede esse acompanhamento, tá? Então, dentro disso, às vezes tem ali a sobrecarga de trabalho, né? Que é alinhamento em relação à liderança, a maioria das vezes.
no assédio, alinhamento na postura comportamental das equipes, e comunicação, entendeu? Às vezes a gente tem aí uma diferença de cultura, né, na forma de se comunicar. Então a gente vem com um alinhamento nessas pontas agora totalmente no âmbito empresarial, no sentido de não é no sentido de cuidado mesmo, no sentido de capacitação, no sentido de orientação. Hoje a gente não vai conseguir só entregar uma demanda para os setores ali e deixar com que a pessoa, de repente, ela se vire com aquilo. Não, a gente vai precisar hoje de coisas mais organizadas, sabe? De organogramas assim, mais fluidos, né? Para que a pessoa realmente ela consiga entender de fato qual que é a atividade que ela vai fazer, ou, de repente, uma pessoa que está tendo uma comunicação ruim com o outro. A liderança vai ter que estar um pouquinho mais aberta para isso, para entender de fato aonde vai poder ajudar naquilo ali, porque às vezes é um ponto que uma pessoa não está percebendo como ela está falando e a outra aquilo está sendo uma invasão de privacidade terrível. Então, quando a gente vem com essas métricas e a gente começa a trabalhar no gerenciamento do risco psicossocial, porque aí são as ações, entendeu? Para que a gente consiga ter a efetividade dentro dessa documentação da NR1 ali do PGR, ok? Mas uma coisa assim bem importante, que eu sempre falo que a gente está assim, ó, com uma pontinha do iceberg agora, a nova entrada agora da NR1. Por que a pontinha do iceberg? Porque a gente está num novo formato agora de entender, assim como eu comecei falando, né, lá no início, de entender que organização dentro das organizações é um assunto que não pode ser deixado para depois mais, porque hoje ele faz parte da norma regulamentadora, a norma mãe, né, que é a NR1, tá? Então, para que a gente consiga, porque quando a gente fala de métricas de saúde mental e emocional de um colaborador, parece que é muito distante, porque é difícil a gente medir o emocional de um colaborador, né? Ele tem as situações pessoais dele, só que por isso que eu trouxe a forma como a gente avalia isso e a forma que o próprio MTE pede e as ferramentas que nós estamos usando são ferramentas validadas cientificamente para a gente medir o comportamento da equipe dentro do ambiente corporativo que está ligado com a organização, entendeu? Aí sim a gente consegue chegar nesse gerenciamento de riscos psicossociais, né? Que está totalmente ligado a essa questão da organização. E aí um ponto super importante disso é o quê? A importância da cultura mesmo de segurança. Porque hoje, quando a gente vai para essa parte do gerenciamento de riscos psicossociais, a gente fala bastante da cultura de segurança, porque às vezes a gente encontra gerentes, gestores, até donos, empregadores ali que falam com a gente: nossa, mas eu preciso fazer alguma coisa para a empresa, porque o pessoal está muito bagunçado, e está muito tóxico, e está muito não sei o quê, né? E traz várias questões ali para a gente. Na hora que a gente vai ver, o próprio líder, o próprio gerente, às vezes ele precisa trabalhar um pouquinho mais a liderança dele em relação a isso, né? E a gente fala assim, hoje em dia é um caminho sem volta, não tem como. Então, para a gente fazer uma boa gestão ali dos riscos psicossociais, a gente vai precisar dessa cabeça do líder ali um pouco mais, tipo assim, um papel de líder realmente para a gente conseguir atender tudo isso. E aí a gente não está falando somente da parte documental agora, tá, gente? Porque a parte documental, essa parte que o Evo falou, tem a ver com os questionários, com as tabulações, para a gente ter essa métrica e a gente colocar na parte documental, tá? Mas aí, para a gente, para o gerenciamento de tudo isso, a gente vai precisar realmente desse posicionamento da liderança junto conosco, num perfil mais voltado para precisamos fazer o que precisa ser feito, para que a gente tenha resultado em um todo. Entendeu? Não é só para os colaboradores, não é só para entender, a normativa não é só para o empregador, o dono da empresa, é para o todo, né? Então isso é importante. Eu acho que o Alan ali levantou a mão, né, Alan? Ô, Claire, só um questionamento aqui de ordem prática, né? Diante dessa experiência que vocês já têm, o que vocês têm visto hoje, né? O que as empresas praticam até hoje, diante dessa iminente entrada em vigor dessas alterações da NR1. E eu entendo que essa deve ser o questionamento central aqui
na prática, a preocupação das empresas e dos empresários. O que essas alterações elas vão trazer de necessidades, né? O que vai ser necessário? A empresa vai ter um acréscimo de exigências ou, né, o PGR, da forma como ele vem sendo desenvolvido até aqui, ele já atende, ou qual que vai ser o impacto prático para as empresas, né, a partir desse momento? O que a empresa vai ter que implementar, né? Porque tem bastante informação flutuando às vezes por aí. A empresa vai ter que ter um departamento de psicologia, vai ter que ter um psicólogo contratado e que dê expediente dentro da empresa. Então, desse ponto de vista prático, existem algumas dúvidas assim que são, né, e a gente sabe que algumas empresas até têm posto algum terror, né, nas empresas, talvez para vender serviço, para vender algum tipo de solução, né? Mas do ponto de vista prático, em relação ao que nós temos de regulamentação até, né, vamos dizer, até o dia 25 de maio e a partir do dia 26 de maio com a vigência dessas novas alterações, qual que vai ser de forma prática aí a necessidade, né, de adequação das empresas? Isso vai ter um grande impacto operacional e de custos? Como é que tu vê isso aí? Como é que tu enxerga isso aí? Então, Alan, eu vou falar um pouquinho e depois também, se ele quiser complementar também. Assim, na parte documental, o que a gente vai ter de diferente na prática são as tabulações, tá? Porque a visita técnica em si, ela já é feita, né? Agora a gente vai fazer um pouquinho mais, assim, concentrando também nessa questão do risco psicossocial, tá? Mas ela não vai mudar tanto. Daqui a pouco ele fala um pouquinho mais sobre isso também, para a gente ter essa clareza até mais da parte técnica. Agora, nessa parte que você falou, a gente precisa ter uma pessoa aqui dentro, com um psicólogo, por exemplo, que vai fazer esse trabalho com os colaboradores, e é uma pergunta assim, extremamente pertinente que você trouxe agora, porque bem isso que você disse, né? Muitas empresas, muitas pessoas hoje estão querendo, né, que é algo normal do mercado, às vezes aproveitar ali a oportunidade, meio que surfar na onda, e estão meio que trazendo um terrorismo. Na verdade, o que acontece? Quando ele trouxe ali, que na verdade essa métrica em relação ao que o MTE pede sobre as equipes corporativas é justamente sobre isso, tá? Quando a gente fala de um psicólogo ou um encaminhamento, ou um psicólogo dentro da empresa, dependendo do tamanho da empresa, ou até um encaminhamento para o psiquiatra, isso daí é uma ação que, na verdade, ela não é uma ação preventiva, tá? O que o MTE pede hoje é para que a gente tenha ações preventivas, tá? Mas não entra no MTE a gente ter um psicólogo, ou até mesmo fazer um encaminhamento com um psicólogo, com um psiquiatra, entra, tá? Só que entra em casos de que a prevenção, ela já não foi eficiente, entendeu? Porque quando a gente fala de um ambiente de trabalho mais organizado, a gente não precisa chegar neste lugar. Claro que, por exemplo, assim como as empresas, muitas vezes, elas beneficiam os funcionários com um plano de saúde, com uma festinha de aniversário do mês, com um médico oftalmo que vai dentro da empresa e faz ali o exame de vista de todo mundo, e ainda depois já vai uma pessoa ali que pode mostrar os óculos, ele pode vender para as pessoas. Esses benefícios, eles sempre serão bem-vindos dentro da empresa, e isso faz com que o funcionário se sinta mais seguro dentro da empresa, né? Só que o que acontece é assim, não necessariamente a gente precisa ter isso dentro das empresas, não necessariamente não é essa a proposta, tá? Até porque, quando a gente fala de pegar o psicólogo clínico e colocar dentro da empresa, isso vai dar um problema, né? Porque quando você vai para um atendimento, eu vou falar isso agora como psicóloga, né? Falando um pouquinho da parte clínica, por exemplo. Quando você vai para dentro de uma clínica fazer um atendimento, você está ali para ser tratado, para tirar as suas questões internas, não para ser tratado em relação às suas demandas do ambiente corporativo, porque o ambiente corporativo muitas vezes é equipe, é disfuncionalidade entre liderança, colega de trabalho, pai, isso precisa ser tratado dentro da empresa, tá?
Então, quando a gente vem com esse lado empresarial da psicologia, que é trabalhando o comportamento, que é o trabalho que a gente está fazendo hoje, por isso que a gente, como medicina ocupacional, a gente tem uma equipe multidisciplinar para apoiar vocês nisso, né? Porque a gente tem aqui os nossos psicólogos, engenheiro, equipe técnica, para quê? Para que a gente consiga atender vocês sem ter essa necessidade de vocês terem um psicólogo lá dentro e ficar fazendo encaminhamento, que nem é essa a proposta, tá, Alan? Porque senão o pessoal acha assim, igual você falou, então a gente vai ter que ter pelo menos um psicólogo que atende online, ou um psicólogo que vem aqui uma vez por semana. Não precisa disso, tá? Não precisa disso não é a proposta para isso, né? O objetivo é a gente fazer aqui. A gente fazer o quê? A gente trabalhar essa parte documental através dos questionários, tá? Aí a gente vai entender quais são os pontos dentro da empresa que precisa ser trabalhado. Às vezes é um alinhamento na comunicação, uma sobrecarga, um ajuste na liderança, tá? E a gente vai trabalhar a organização desse ambiente. E aí, quando a gente trabalha a organização desse ambiente, a gente tem ambientes mais fluidos, a gente tem ambientes mais colaborativos, tá? Isso não impede com que o dono da empresa, de repente, tenha um programa, né, que, assim como um plano de saúde, assim como a questão do oftalmo, né, assim como outros benefícios, possa ter dentro da empresa um plano que, de repente, possa ser para o psicólogo, se a pessoa quiser ir, mas como um plano de saúde. Isso entra dentro da parte da saúde. Quando a MPE fala de saúde emocional, saúde mental dentro das empresas, é porque esse trabalho de equipe, esse trabalho de liderança, ele pode afetar. Se ele não estiver bem distribuído, se ele não estiver sendo bem feito, aquilo que precisa ser bem feito dentro do ambiente corporativo, no desenho corporativo, no desenho business mesmo do negócio, sabe, Alan? Porque se a gente fizer essa mistura agora, a gente não vai conseguir tratar a saúde mental e emocional do funcionário, porque ele tem uma vida pessoal, ele tem um final de semana. Você entendeu? E a maioria das demandas, a gente tem, por exemplo, hoje a gente atua com essa parte documental, a gente atua no gerenciamento, então quando dá grau de risco leve, alto e moderado, a gente tem um formato com os nossos parceiros da gente orientar vocês e fazer esse plano de ação, e a gente tem também para um grau mais avançado. Uma empresa que, por exemplo, já tem 200, 300 funcionários e que lá dentro ela quer ter um sistema diferente porque ela quer dar esse apoio de saúde para as pessoas. Aí tem algumas pessoas que falam, eu tenho 500 funcionários aqui dentro, eu preciso que venha um técnico aqui toda semana, eu preciso que venha um médico uma vez por semana e um psicólogo. Aí é outro programa, entendeu? Pode falar, Alan. Ô, Cléo, na verdade, sim, até a minha pergunta conduzindo para essa conversa um pouco mais prática, porque assim, né, eu já acompanho aqui, tanto no SCPET quanto outros segmentos, já há alguns anos, né, e a gente vê algumas situações. Por exemplo, quando há uma novidade iminente, né, uma alteração legislativa, uma norma que é revista e vai entrar em vigor, existem muitas preocupações e existe, como eu te falei, né, o terror, né, de algumas empresas para vender serviço, enfim, né, não vamos nem entrar nesse mérito. E via de regra, né, por exemplo, eu vou pegar alguns exemplos aí que nós tivemos nos últimos anos, né, por exemplo, quando houve a alteração substancial da NR20, né, ela trouxe algumas novidades que tiveram que ser incluídas na rotina das empresas, né, os treinamentos, enfim, mas via de regra também ela compilou coisas que a empresa já tinha ou que deveria ter, né? E ela acabou condensando isso numa nova exigência e a gente foi organizando, foi trabalhando com um método e hoje as empresas elas estão completamente adequadas aí à NR20. Mais recentemente, né, quando houve aí o advento do e-social, né, o pessoal, o e-social tal, era algo muito místico, né, para todo mundo e ela
né? Ele não trouxe nenhuma exigência nova, e sim, ele também condensou num único ambiente uma série de exigências, 40 e poucas exigências que a empresa já cumpria, só que cumpria um pouco em cada sistema. Então, me parece, né, Claire, e daí você pode me complementar ou me corrigir, mas me parece que a NR1, de novo mesmo, de novidade, é muito pouca coisa, e sim é procedimentalizar e documentar e condensar num ambiente único exigências que a empresa já cumpre ou deveria cumprir, né, encaminhamentos, e sobretudo você documentar e deixar isso registrado, esses encaminhamentos práticos que a empresa deve dar. É mais ou menos por aí, ou eu estou divagando muito e falando besteira? Perfeito, perfeito. Você trouxe uma colocação perfeita aqui, Alan, porque, na verdade, é bem isso. As empresas hoje, muitas coisas, elas já são feitas, elas já fazem, vamos falar de plano de ação, né? Porque se a gente consegue separar aqui, por exemplo, aqui, ó, NR1, que é a parte documental, tá? É uma coisa. Então, nós, como segurança do trabalho, então a gente vai fazer essa parte documental, né? E aí vem o gerenciamento dos riscos psicossociais, que aí entra dentro do plano de ação. A partir do momento que a gente tem esse entendimento que você trouxe agora, a gente consegue entender que, tipo assim, muitas coisas já estão sendo feitas. E a gente vai precisar de alguns ajustes? Sim, normal, porque agora tem uma atualização da norma. Por isso que eu disse lá no começo que a gente está na pontinha do iceberg, né? A pontinha do iceberg agora a gente está começando a pensar mais nesses assuntos e como formas claras e práticas de ter isso. Você trouxe até na questão documentada, até por uma questão da gente trabalhar essas questões trabalhistas, isso é perfeito, porque muitas empresas às vezes até fazem, tem ações assertivas em relação a esse equilíbrio dentro do ambiente corporativo, mas muitas vezes não documenta e muitas vezes não divulga os programas dentro da empresa. Então era como se não fizesse, né? Então esses dois pontos, eles são extremamente pertinentes, tá? E a gente, claro, vai fazer alguns ajustes, porque a partir do momento que a gente tem essa devolutiva, que foi o que ele falou ali, das tabulações, a gente vai entender de fato algumas coisas que precisam ser ajustadas para a gente entrar nesse novo momento. Então não é uma coisa tipo assim, nossa, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Não, é algo que muitas empresas, igual você trouxe, já estão fazendo, né? A gente só precisa trazer isso mais documentado, a gente só precisa dentro da empresa divulgar isso, porque o que acontece como a mídia hoje está falando, a NR1, e você pode levar multa dessa empresa, e agora você tem responsabilidade de cuidar do funcionário. Tem muitos funcionários que estão chegando às vezes para o gerente, ele está falando assim, agora eu sei que vocês são obrigados a cuidar da minha saúde mental e emocional, viu? Hoje eu estou péssimo, estou vendo o que eu vou fazer, né? Tipo assim, meio que como se fosse uma ameaça. E aí, é o gerente, é o líder, é o gestor, a gente tem esse alinhamento entre nós para entender que, tipo assim, não é isso, né? Vamos trazer clareza aqui na mesa, querido colaborador, porque na verdade não é essa a proposta. E aí, quando o gerente, quando o líder, quando o gestor, ele está munido com essas informações, fica fácil realmente dele entender o que é e o que não é, para falar assim, opa, peraí, nós já estamos dentro e o que precisa ser ajustado estamos fazendo, entendeu? Então, isso é legal, né? E é exatamente isso que você trouxe. Até, Elu, você quer complementar alguma coisa sobre esses dois questionamentos que o Alan trouxe? Não, é exatamente isso mesmo. Eu acho que o que vai ter que estar deixando todo mundo meio apavorado é a questão, mas os colaboradores sempre reclamam. Tudo eles reclamam. E aí, como que vai ser esse acompanhamento? Então, claro, o Ministério do Trabalho, a fiscalização, eles estão passando por vários treinamentos, mas eles vão sim conversar com os colaboradores, mas eles vão analisar tudo que a empresa já faz. Então, por isso que é importante que sempre tenham registros, de treinamentos, de reuniões, de palestras, a questão até mesmo de contrato com algum acompanhamento, seja em consultoria empresarial, por exemplo, para a criação de procedimentos. Tudo isso vem como registro documental para que realmente o Ministério do Trabalho consiga ter um embasamento geral do que já vem sendo feito pela empresa. O que vale também, acho que a gente falar, que as empresas estão com medo, com receio de já receber uma autuação de cara. Então, não é isso que acontece. Vem a fiscalização,
A única forma dessa fiscalização acontecer é presencialmente. Por quê? Porque risco econômico não é comunicado para o e-social. Então, essa avaliação realmente vai ocorrer de forma presencial, uma fiscalização presencial, em que eles irão analisar a documentação. Solicitar, né, as evidências de documentos para PGR, PCMSO, LTCAT, que são os documentos rotineiros, certificados de treinamentos que as empresas tenham realizado, questão de entrega de EPIs é algo que eles também estão verificando, porque isso entra na questão do cuidado com a cultura de segurança mesmo, e atendimento também à NR6. Então, essas são as ações que a gente precisa tomar cuidado, sabe? É demonstrar que realmente a empresa ela vem fazendo um acompanhamento, não somente da questão psicossocial, mas de todos os outros riscos, porque querendo ou não, uma empresa organizada, uma empresa que tenha procedimentos, que tenha uma boa comunicação, uma comunicação clara entre todos ali envolvidos, já é uma evidência de que a empresa realmente está no caminho certo, está tendo esse cuidado com a saúde do colaborador. Exatamente. Muito bom, Elu, obrigada. Exatamente. Então, o que a gente precisa se atentar agora, até o próximo slide fala sobre isso, né? É realmente as boas práticas aplicadas à rotina operacional, né? Que é isso que a Elu trouxe agora para a gente. Então, são vários pontos. Hoje a gente está olhando muito para a NR1, porque ela está em evidência e é algo novo, né? Com essa atualização, tem pontos ali que a gente realmente precisa fazer da forma certa, mas que precisa ser feito, é o que a gente começou a falar, né? E não é só ela. Então, tem essas outras normativas ali que elas precisam ser vistas dentro do ambiente de trabalho e que traz essa segurança, tanto para o empregador, tanto para o gerente que está ali fazendo uma ponta super importante, tanto para o colaborador, né, que está ali atuando, entregando o seu melhor dia a dia ali no trabalho, né? Então, quando a gente une essas pontas dentro do ambiente corporativo, né, que é realmente a gente entender sobre a questão do que precisa ser entregue, do que precisa ser feito, dessas boas práticas, dessa aplicabilidade e esses ajustes que estão sendo feitos hoje em relação à NR1, porque a gente vem para uma nova cultura, vem para um novo alinhamento, igual aconteceu ali atrás em relação ao social, antes o pessoal já não levava essa parte documental, né, com tanta seriedade, e aí depois disso mudou-se uma cultura. Hoje está acontecendo a mesma coisa com a NR1. Então, essa boa prática aplicada à rotina operacional é o que vai fazer a diferença. A gente olhar realmente, né, os treinamentos, aí dentro do risco psicossocial, a comunicação clara, o monitoramento. Então, essa segurança que a gente vai estar buscando trazer para vocês aí dia a dia em conjunto, junto com vocês, é o que vai fazer a diferença para que realmente não tenha, né, essas notificações e esse susto aí que pode acontecer aí em relação ao Ministério, tá? Então, aqui eu deixei uma frase final aqui para vocês, mas se vocês tiverem, a gente já vai abrir para dúvidas, perguntas, de repente quem queira falar, né, que não se trata de verificar sintomas individuais, só para vocês até ficarem mais tranquilos em relação à NR1, tá? Ou a sensação que está ocorrendo no trabalhador. O que a gente precisa medir realmente é esse sinal, igual o Edu falou, né, questão biológica, a gente vai medir realmente a equipe corporativa, e assim como eu falei, né, aqui só para a gente finalizar a frase, mas de verificar as condições de trabalho e o que está sendo submetido, que foi o que a Elu trouxe para a gente agora. A partir do momento que a gente trabalha as equipes corporativas, a gente trabalha essas boas práticas, a gente faz o que precisa ser feito diariamente em relação a essa questão documental, porque se existe um documento é porque existe uma necessidade. Se a gente olha para o documento somente como algo aqui físico que vai ficar na gaveta, a gente não entende a necessidade e o benefício para toda a engrenagem, né, que é para o empregador, para o gerente, para o colaborador. Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, fica mais fácil da gente saber, de fato, por que a gente precisa cumprir essa norma, né? É porque realmente tinha alguns desafios que estavam vindo disso ali, e agora é um assunto que precisa ser olhado. Então, quando a gente começa a olhar nesse formato, a gente entende realmente a seriedade, né, do que é
a gente andar realmente em conformidade com a normativa e poder ter essa segurança para que venha realmente para a parte do que precisa ser feito no dia a dia, né? Então, o nosso objetivo aqui com vocês é esse, é trazer essa segurança para cada um de vocês, para as empresas, para vocês gerentes aí que muitas vezes estão ocupados aí com outras questões, né? E também, a gente tem até na próxima parte ali, Alan, quem tiver com dúvida, né, e quiser falar com a gente, ali tem um e-mail também do setor técnico, tem telefone, então, o que vocês tiverem de dúvidas também, a gente está aqui. E quem quiser tirar dúvida agora, né, tanto comigo, com a Eluane aqui com a parte técnica, porque daí a gente já consegue falar com vocês também. Ô, Claire. Oi. De antemão, né, eu quero parabenizar você, a Eluane, aí pela exposição. Eu acho que foi uma exposição bastante esclarecedora, né, para todos nós. Uhum, que bom. Que tem uma série de dúvidas e uma série de ainda receios em relação a essa novidade, né? Como eu falei, a novidade ela sempre cria, né, algumas nebulosidades em torno dela. E se me permite fazer um resumo de tudo que foi dito, eu entendo que a empresa ela deve sim fazer alguns ajustes operacionais dentro da sua rotina e, sobretudo, né, mais importante, não mais importante do que fazer, mas, né, tão importante quanto fazer é conseguir mostrar o que se faz, conseguir demonstrar documentalmente o que se faz. Por quê? Agora, falando do aspecto prático, a interface jurídica com o que vocês trouxeram aqui e o que a gente vivencia na prática, né? A gente tem visto novamente um crescimento das ações trabalhistas. A gente sabe, né? Você até trouxe o exemplo ali, né, de colaboradores que já estão lá no ouvido do patrão, agora tu tem que cuidar da minha saúde e tal. Sim. A gente tem visto muitos afastamentos por doenças ocupacionais de ordem psíquica, né? Uhum. E isso com esse dinamismo da informação e com tudo isso, a gente imagina que vai aumentar, inclusive, né, com a vigência aí dessas novas exigências da NR1. Então, eu penso que preventivamente, de fato, as empresas elas devem implementar essas práticas e, além disso, ter documentado como provar que estão fazendo, né? Então, eu acho que é muito importante essa interface, esse trabalho cotizado aí entre medicina do trabalho e jurídico, né? Para que lá na frente, numa eventual ação trabalhista, num eventual questionamento por parte ou do Ministério do Trabalho, né, de algum outro órgão de fiscalização, ou numa própria ação trabalhista, a gente tem, assim, como provar. Né? Então, eu acho que, né, se eu pudesse condensar tudo que foi dito aqui num encaminhamento prático, fazer e conseguir demonstrar que faz. Né? Então, Perfeito. penso que vamos por aí. Perfeito, perfeito. A Eluane quer falar, né, Lu? Sim, o que a gente tem acompanhado realmente nas fiscalizações que já estão tendo, né? Porque a gente já tem algumas situações de fiscalização acontecendo, então eles estão pedindo sim já o PGR com as adequações da NR1, mas mais do que isso, a gente precisa realmente evidenciar que a empresa ela tem um cuidado com a segurança dos colaboradores. Então, demonstrando isso através de todo atendimento a todos os requisitos legais, não somente a NR1. A NR1, ela acaba vindo como um reforço, né? Uma força a mais para esse cuidado com a saúde mental. Mas, realmente, a questão de análise ergonômica é um ponto que está sendo muito batido pelo Ministério do Trabalho. Então, um cuidado completo relacionado à ergonomia, porque, querendo ou não, né, todos os outros fatores, além do psicossocial, acabam impactando aí diretamente as características psicofisiológicas dos colaboradores. Aí, da minha parte, era isso, Alan. Muito obrigada, viu? O chat ali. Só vamos ver se tem mais alguém no chat. Vamos ver. Rede PNX, quais os exemplos de documentação para comprovar o encaminhamento, o acompanhamento? Acredito que a Claire já tenha respondido. Como registrar esse trabalho de escuta
Isso daí também é bastante importante. Se a Cléria e a Luane quiserem, né, falar um pouco sobre isso aí. A Cláudia perguntou se a live ficará gravada. Sim, Cláudia, a gente está gravando aqui presencialmente com a câmera e também tinha dado um probleminha na gravação específica aqui no Meet, mas a câmera está gravando, então depois quem quiser revisitar aí a live aí, é só pedir aqui no sindicato que a gente vai disponibilizar esse material para o pessoal poder ir acompanhando, tá? Então, Claire, se você puder só falar ali sobre a dúvida da rede PNX, né, como registrar o trabalho de escuta, de fato, né, é uma dúvida prática aí. Uhum. Eu preciso saber, assim, a escuta que ela está falando, quando é diretamente com um psicólogo, ou, por É a exemplo... aplicação do questionário, Claire. É quando a gente faz a aplicação do questionário para a escuta dos colaboradores. Quer falar, Elu? Posso, Uhum. posso sim. Só, né, a gente até comentou isso lá no início, mas a questão é assim, a evidência após a aplicação do questionário, que ele deve atingir aí no mínimo 70% do efetivo da empresa, então ele tem que ter mais de 50%, né, dos colaboradores aí participando da aplicação desse questionário. Esse resultado, a gente gera um relatório final com a porcentagem ali, né? Qual foi o nível de risco de cada uma das dimensões avaliadas. E um resultado geral dizendo se o nível dessa empresa é um nível de estresse organizacional baixo, moderado ou alto. E aí, com isso, essa evidência ela é anexada juntamente ao PGR. Então, ele fica evidenciado a aplicação dessa escuta no PGR da empresa. Show. Obrigada, Elu. Nada. E, Alan, a pergunta, teve essa pergunta aqui que foi, quer ver? Sobre a questão, alguém falou ali sobre a questão de um estagiário de psicologia, e acredito que é isso também que está ligado também a essa escuta. A Elu falou ali da parte documental, e eu acredito que a dúvida também foi voltada nisso. Aqui a gente tem um ponto bem importante, tá? A ser observado. A gente já teve algumas empresas que colocou estagiário de psicologia agora para atender a normativa, mas tem que ter um cuidado muito grande em fazer isso, tá? Porque um profissional, um estudante que está estudando sobre a psicologia, ele está estudando o dia inteiro sobre transtorno, tá? Então, quando ele entra num ambiente corporativo, ele vai para a parte clínica, entendeu? Ele vai para a parte de diagnóstico, tá? Individual. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente traz um estagiário para dentro da empresa, porque se ele vier com uma vertente clínico, que provavelmente ele vai vir, porque ele está estudando sobre isso o dia inteiro na faculdade, tá? Aí a gente tem um outro problema dentro das empresas, entendeu? Porque a gente começa a trazer vertentes, a trazer vieses ali muito voltada para patologia, para transtorno, e o MTE pede, inclusive, por isso que a gente trabalha em cima desses questionários, desses diagnósticos, que a gente venha trabalhar a equipe corporativa, tá? Então, não sei, né? Não dá para eu falar para quem escreveu aqui. Não dá para eu falar especificamente o que está sendo feito, o que pode ser que, né, tenha benefício, não tenha, lá na frente pode ter um prejuízo, isso pode ser ruim ou não, porque a gente não conhece o caso, mas até trazendo esse adendo para todos que estão participando, porque isso daí é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, porque senão um estagiário ele vai estar o tempo inteiro dentro da empresa, aprendendo sobre o que ele está trazendo na faculdade. Então, além de estar aprendendo ainda, tem isso que eu falei com vocês, tem que cuidar com essa vertente que eu falei com vocês, porque isso pode trazer um prejuízo para a empresa em termos do trabalho que precisa ser entregue dia a dia no ambiente corporativo. Legal. Acabei de ler aqui. Tá, se estiver fazendo um trabalho mais de escuta, tem que ser filtrado para o ambiente corporativo, tá? Tem que ser viés organizacional, porque se ela estiver trazendo um viés clínico, vocês podem ter um problema lá na frente, tá bom? Alan, acredito que é isso, né? Isso que você trouxe aí sobre essa questão de, assim, validar tudo, a questão de ter essas... Qual foi a palavra que você falou, Alan? Sobre a questão de
fazer, Fazer e evidenciar, né? Evidenciar, exatamente. fazer, conseguir demonstrar que faz, né? Porque Perfeito. Uhum. a gente sempre costuma dizer, né? Aquilo que a gente pode provar, aquilo que a gente pode provar está no mundo. O que não pode provar, a gente, né, juridicamente, né? Então, eu entendo ali, né, a dúvida da rede BNX ali, ó, mas como documentar isso? Uhum. Eu entendo que esse trabalho de escuta, né, realizado por esses profissionais que estão lá dentro da empresa, na minha opinião, e aí a Claire pode validar ou não, deveria gerar relatórios sigilosos e individuais e isso ficar registrado ali no prontuário de cada trabalhador, né, através de um relatório ali, no dia tal, de tal horário a tal horário, eu atendi o colaborador tal, do departamento X, e, né, realizamos a escuta com base nas orientações e nos encaminhamentos da NR1, enfim. Eu entendo que pode informar, né, na minha opinião, desde que o relatório e os encaminhamentos e as conclusões eles sejam gravados com sigilo, né, desde que não circule esse tipo de informação por uma questão de ordem ética e por, né, enfim. Então, eu entendo que deveria sim ser gerado um relatório individual para cada trabalho de escuta desse. É exatamente isso, Alan, porque quando a gente fala das tabulações e dos questionários, eles são anônimos, tá? Porque eles estão medindo a equipe, então tem aquela questão, às vezes o pessoal fala, eu não vou falar, porque senão eu vou ser prejudicada no trabalho, né? Quando a gente está fazendo esses trabalhos bem corporativo, pedindo o que o MTE pede dentro da NR1, tá? Então, eles são extremamente sigilosos, né? Só que aí é uma outra parte. Voltando dessa pergunta que a gente teve aqui agora, é exatamente... aí porque aí a gente está falando da parte da psicologia, né? Então, aí o que vai trazer? Exatamente esses relatórios da forma que você falou, cuidando com a confidencialidade. O que a gente só vai precisar atentar é que, assim, independente do que for, uma foto é um registro. Então, por exemplo, esses dias a gente foi numa empresa que eles tiveram um treinamento de liderança. Isso é um registro, né? Era um treinamento online. Falei, vocês tiraram foto? Evidenciou isso? Não, a gente não tirou foto. Então, a partir de agora, comecem a tirar. Então, uma foto, igual você falou agora, um relatório. A gente teve aqui uma participação de uma pessoa que veio falar na semana ali da CIPAT, ou nem da CIPAT, veio uma palestrante aqui e ela veio falar sobre os cuidados da mulher, né, os cuidados do homem. Tudo isso são ações, tá? Que a gente está trabalhando também essa questão do risco psicossocial dentro da empresa, porque isso faz parte da organização. Então, toda essa validação, tirou uma foto, tirou o print da tela ali de um evento online, igual a gente está tendo aqui agora, veio o pessoal lá e fez uma palestra, a cada um assina a presença. Então, tudo isso é evidenciar, que aí vai para essa pasta ali, igual o Alan falou ali sobre essa questão, na mitigação realmente, né, de uma questão trabalhista, a gente cuidar com tudo isso para que na hora a gente consiga ter essas provas e essas evidências. Então, é exatamente isso. Mas a gente sabe também que cada caso é um caso, e aí a gente precisa cuidar com isso. O que a gente traz, assim, dentro desse, até essa finalização aqui, é a gente entender que a NR1 agora vem com essa parte documental e a gente tem um plano de ação que são os riscos psicossociais, o gerenciamento disso tudo. O que precisa ser feito, a gente precisa realmente ter a execução disso. Não são coisas desafiadoras demais, mas são coisas que precisam ser feitas, né? E evidenciar tudo isso, assim como o Alan falou, de forma bem clara aqui, para a gente ter isso realmente registrado, que fica validado e depois, né, com uma questão trabalhista, o que pode acontecer, tem tudo isso ele já registrado, fica mais fácil. Acredito que é isso, né, Alan? Perfeito, Cléia. A gente já está aí com 1 hora de reunião, então a gente já vai encerrar aqui. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a tua presença, a presença da Eluane, a forma esclarecedora como vocês nos atenderam, tá? Gostaria de agradecer aqui a presença dos revendedores, a participação de cada um, né? E
reiterar aqui que o sindicato está à disposição, tanto aqui através do departamento jurídico, quanto através da MED Curitiba, que é empresa parceira do sindicato aqui nessa área de saúde e segurança do trabalho. Então, gostaria de agradecer aí a participação de todos e dizer que a gente está à disposição, tanto através dos nossos canais de contato aqui, que os senhores já conhecem, quanto através dos canais de contato da empresa, e sem dúvida, esse assunto ele é um assunto dinâmico, ele não é um assunto estático, não é um assunto que vá se exaurir hoje aqui com uma reunião de 1 hora, né? E que a gente permanece à disposição aí para orientar as empresas, para auxiliar no que for necessário, nos encaminhamentos, e sempre com vistas aí a dar total segurança aí para as empresas, para os empresários, para que possam, de fato, focar no que importa, que é dar encaminhamento para as suas empresas, promover, né, a riqueza aí das suas empresas, promover o emprego, enfim, aquilo tudo que é a função, de fato, da empresa. Então, a gente permanece à disposição, agradece aí a atenção e a participação de todos. Muito obrigada, Alan, muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até logo, bom dia a todos. Até. Bom dia, tchau. até Bom mais. dia.